E aqui, ó, após tirar essa blindagem ela sai com muita facilidade. Algumas vêm soldadas, tá, gente? Então, eu recomendo até, se você puder, adquirir umas fontes dessa e aprender a desmontar, ó. Aqui vem até soldado aqui, ó. Tá? Então, aqui com o ferro de solda, a gente depois tem que pegar o ferro de solda e às vezes dá para você quebrar essa solda, ou então você tem que ser com ferro de solda mesmo. Aí você tem acesso à parte interna da fonte, tá? E no caso, para trocar o cabo, olha aqui, ó, esse cabo aqui, ó, esse é o cabo que a gente vai trocar. Talvez não precisasse nem tirar a blindagem, por quê, ó? Vê se dá para vocês verem, não sei se vai dar para focar. Mas esse cabo preto e o cabo branco, eles estão soldados logo aqui, ó. Tá? Tá soldado logo aqui em cima. Vê se dá para focar aqui. Não deu para se focar muito não. Mas aqui, ó, esses dois pontos de solda aqui é onde está soldado o fio preto e o fio branco que estão aqui. Então é só pegar o ferro de solda, tirar esses dois aqui com o sugador, desobstruir aqui, que é o que a gente vai fazer depois, tirar esse cabinho fora, tá? E colocar o outro, tá? Colocar o outro que a gente vai botar e fechar a fonte de novo. Se tiver que soldar, solda, vai fechando ela de novo. No final, a gente vai colar a caixa de novo, tá? Então, essa daqui é uma manutenção prática que a gente vai fazer, tá? Que é a troca desse cabo aqui. Depois a gente vai mostrar isso. Então, vou deixar ela de lado aqui, tá? É uma manutenção prática que a gente vai fazer. Eu queria agora que a gente analisasse internamente as fontes, tá? Porque se você ainda não assistiu a aula teórica, onde você vai conhecer esses componentes, eu vou mostrar agora os componentes internos da fonte. Aqui é uma outra fonte que já foi aberta, tá? Então aqui, o que nós temos aqui, ó? Do lado de cá, esse fio vermelho e preto é o fio que vai, são os dois fios que vai lá para o notebook, ó. São dois fios, tá? São soldados aqui, tá? Depois a gente vai aprender também a tirar esses fios usando o ferro de solda para trocar esse cabo aqui que está quebrado, tá? E do outro lado é onde entra o cabo de força que vem lá da tomada, né? Então aqui entra de 100 a 240 volts, tá? Então nós vamos analisar agora os componentes internos da fonte, tá? Para a gente começar a se acostumar com os tipos de componentes que a gente vai achar no interior da fonte, tá? Começando pelo lado de cá, e é importante que você assista às aulas teóricas sobre o funcionamento de cada um desses componentes. Por quê? São componentes que danificam dentro da fonte, tá? Então, ó, vou dar um exemplo aqui, vou dar dois exemplos aqui que eu quero que vocês atentem, tá? Dois exemplos práticos, tá? Deixa eu ver aqui que eu vou usar. Essa placa aqui ou essa daqui? Vou usar aqui, olha só. Primeiro, tá? Se você assistiu, vai ser importante você ver. E se você ainda não assistiu, eu peço que depois você vá lá assistir
o funcionamento teórico de cada componente eletrônico. Aqui, ó, logo na entrada, tá? Eu tenho esse componente aqui, ó. Está dando para vocês focarem aí, tá? Ver se eu consigo focar aqui. Vou ver se eu consigo manter ela parada e ver se eu consigo focar a imagem. Deixar mais paradinho possível para ver se consegue focar. Ó, esse componente aqui, tá? O que é isso aqui, ó? Se você olhar aqui na serigrafia, talvez não dê para mostrar, mas lá, F1, tá? Lá na serigrafia. Qual é o componente que você conhece que começa com a letra F, tá? Então, gente, isso aqui é um fusível, tá? E o fusível, ele tem aqui um fiozinho interno, tá? E ele deixa passar um determinado valor de corrente. Se ultrapassar esse valor de corrente, o que acontece com ele? Ele queima, tá? Então, muitos defeitos em fonte de alimentação é você abrir a fonte e trocar esse fusível, tá? E como é que você mede esse fusível? Você mede na escala de BIP ou na escala de continuidade, tá? Vou botar aqui e vou medir aqui para a gente ver se esse fusível está bom, ó. Vou botar aqui o multímetro na escala de BIP, ó. Tá na escala de BIP, tá? Se eu encostar uma ponteira na outra, ó, você vê que faz barulho. Agora eu vou medir de um lado do fusível e vou medir do outro. Ó, estou medindo dos dois lados, dos dois terminais do fusível. Tá dando bip. Se tá dando bip, é porque o fusível tá bom. Então, eu esqueço. Então, a primeira coisa que eu tenho que aprender a fazer é medir a continuidade, tá, do fusível. Então, esse fusível tá bom, tá? Aí tem outros componentes aqui que você precisa começar a se acostumar ao que é, tá? E depois a gente vai ver lá no esquema da fonte, dessa fonte, a gente vai reconhecer esses componentes também, tá, gente? Então você tem que saber identificar na fonte quem são, então por isso que você tem que se acostumar com o formato físico de cada componente, tá? Você tem que se acostumar com os símbolos que é dado lá na aula teórica de funcionamento, tá? Você tem que se acostumar com os símbolos e você tem que se acostumar qual é a função de cada um. A função do fusível é transferir corrente por ele até o máximo. Por exemplo, esse fusível aqui é de 1,5 amperes. Quer dizer o seguinte, se por qualquer razão a fonte ou o notebook, se der algum curto na fonte, por exemplo, e puxar uma corrente mais do que 1,5 ampere, o fusível queima e a fonte para de funcionar. Tá? E muitas das vezes é só a troca desse fusível. Tá, gente? Então é importante que você se acostume com os tipos de defeito, tá? Porque você vai ver que tem defeitos que são muito simples de ser resolvidos, tá? Aqui, esse componente aqui, ele tem um enrolamento de fios de cobre aqui, ó. Esse laranjinho aqui, marronzinho que você está vendo aqui, é um enrolamento, tá? Isso aqui é uma bobina, tá? Esse amarelinho aqui é capacitor. Então, capacitor e bobina, tá? Isso aqui, na verdade, é um filtro de linha.
é só para poder tirar ruído, tá? Da fonte de alimentação, tá? Dificilmente apresentam defeito esses dois capacitores aqui, tá? Então é muito importante que você entenda qual a função do filtro de linha, tá? Filtro de linha normalmente é feito por capacitor e bobina, logo na entrada, tá? E a função dele é, eliminar ruídos elétricos que venham pela energia elétrica, ok? Tá? Então, na próxima aula a gente vai continuar falando sobre as funções de cada componente, ok? Aguardo vocês.